Olá, boa noite. Vamos chegando. A Sherlocka já tá online. Regina, bem-vinda. Lourdes, bem-vinda. Lurdinha, Rô, todo mundo chegando aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fátima. Iago, bem-vindo. Boa noite, Vera. Maridão Leandro entrando aí para curtir a live. Isso aí, pessoal, vamos chegando, curtindo aí. Zélia Duncan. Essa letra linda. Isso aí, Fátima Souza chegando. Bem-vinda. Vou chamando aqui minha parceira de bate-papo. Isso aí. Hoje nós temos a nossa terceira live da série Pedagogia do Amor. E hoje nós vamos falar aí sobre amizade. Amizade, o amor que nunca morre. É uma forma linda de ver, né, gente? Vamos aí bater um papinho com a Shirley hoje. Aí. Bem-vinda, Sherlocka! Boa noite, meus amores! Boa noite! E vamos lá! Presente. Boa noite, pessoal! Hoje um bate-papo de amigas falando sobre amizade. Vamos lá! E a gente começou a noite aí com essa música linda, né, de Zélia Duncan. Até eu não cheguei a olhar se ela é a autora da música, mas em todo caso eu vou trazer aqui um pouquinho da letra, porque a gente achou muito pertinente, né, para começar esse bate-papo aí, né? Amigo é feito casa que se faz aos poucos, e com paciência para durar para sempre. Mas é preciso ter muito tijolo e terra, preparar reboco, construir tramelas, usar a sapiência do João de Barro, que constrói com arte a sua residência. Há que o alicerce seja muito resistente, que as chuvas e os ventos possam então a proteger. E há que fincar muito jequitibá e vigas de jatobá, e adubar o jardim e plantar muita flor, toiceiras de rosedas, não falte um caramanchão para os tempos idos lembrar. Que os cabelos brancos vão surgindo, que nem mato na roceira, que mal dá para capinar. E há que ver os pés de Manacá, cheinhos de sabiá, sabendo que os rouxinóis vão trazer arrebóis. Choro de imaginar. Para a festa da cumieira não faltem os violões, muito milho ardendo na fogueira e quentão farto com gengibre, alcançando, aquecendo os corações. A casa é a amizade construída aos poucos e que a gente quer com beira e tribeira, com gelosia feita de matéria rara e altas platibandas, com portão bem largo que é para se entrar sorrindo nas horas incertas, sem fazer alarde, sem causar transtorno. Amigo que é amigo, quando quer estar presente, faz-se quase transparente, sem deixar-se perceber. A letra segue, mas nós vamos parar por aqui, porque a ideia é só trazer aí um início de conversa, né? Para a gente começar esse debate. Amizade é um amor que nunca morre, né? Essa frase é uma frase de Mário Quintana e é uma frase muito, muito pertinente. A gente vai trazer hoje um pouquinho da nossa visão aqui, baseado em coisas já escritas, em coisas já ditas, em coisas já faladas. Mas essa letra pegou muito forte pra gente, no sentido do quanto
a amizade é uma construção, né? E a gente vai trazer um pouquinho mais do conceito já já, mas assim, o quanto a gente precisa ir olhando, né? E trazendo, pensando nos alicerces, pensando nos detalhes para que as coisas sejam realmente construídas de uma forma estável, né? Para que a visão seja de longo prazo e não algo que você faz para demolir daqui a pouco, né? Exatamente. Então, E é esse conceito, né? Quando a Zélia traz essa construção, né? Você percebe assim, o nome da música é Amigo é Casa. E o quanto que essa construção ela depende de vários fatores, de vários elementos e de várias possibilidades também de passar por turbulências. E a gente percebe o quanto que assim uma relação de amizade, né, verdadeira, ela é construída e passa por várias etapas, né? Quando eu sempre trago essa frase comigo, a amizade é um amor que nunca morre. Porque, na verdade, assim, é um amor que transcende, né? É o amor mais despretensioso, vamos dizer assim, né? Sem... Lógico que a gente vai trabalhar um pouquinho mais esses conceitos durante a live. Mas, assim, esse sentimento, né? Quando você tem uma amizade verdadeira, uma coisa já construída, uma amizade de um tempo, e mesmo aquelas que estão sendo construídas recentemente, a gente percebe de que forma estamos construindo as nossas relações. Toda vez que a gente fala de relacionamento, a gente está falando da construção de um amor, né? Então, de que forma que a gente está construindo esse amor, né? de que forma se trabalha esse amor, né? Você falando aí, eu lembrei uma frase do Nietzsche, né? Ele fala que não é a falta de amor que destrói um casamento, mas é a falta de amizade, né? Dessa parceria, desse foco no construir algo juntos, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho desse olhar, né? Começar já com um pouquinho de teoria. Ellenzita chegando aqui, bem-vinda, Ellen! Logo, logo, Ellen vai estar ao vivo conosco na live. Vou até dar um spoiler aí, né? Vamos dar um Ellen hoje spoiler da até nossa participou da amiga. reunião conosco, né? Então eu sei que tá todo mundo na torcida aí, todo mundo realmente que desenvolveu esse laço de amizade, né? Conosco, com a Ellen. Então, assim, já tá falando bem ativa, né? Então, assim, logo, logo tá em casa, voltando à rotina, né? Voltando à vida normal aí. Oiê, minhas irmãzinhas, bem-vinda, Ellen. É isso aí, o pessoal chegou depois também, Lucilene, Fábio, Fátima, Kathleen, bem-vindas. E vamos lá começar um pouquinho de teoria, porque se não trouxer teoria não somos nós, né, Shirley? Não é? Tem que ter um estudo, tem que ter um Isso aprofundamento nas aí, sempre coisas. tem um aprofundamento teórico aqui, né, para embasar as nossas convicções. Então vamos lá, né? Eu quero partir aqui de uma definição, assim, primeiro, essa questão da definição da amizade é muito interessante porque o conceito de amizade, a definição de amizade, foi um dos primeiros conceitos filosóficos escritos, né? Então, assim, esse conceito que eu vou trazer hoje para vocês de Aristóteles é um conceito escrito em quase 400 anos antes de Cristo. Então, realmente é algo muito antigo, né? E a gente percebe que assim, seres humanos têm essa necessidade de criar o laço, né? Os laços, e desde muito cedo os pensadores já tentavam identificar, traduzir o que são esses laços, o que são essas conexões que juntam as pessoas, né? Essas parcerias aí, vamos falar dessa forma, né? Então vamos pegar lá o conceito de Aristóteles, né? Amizade perfeita e verdadeira tem que ser boa para o seu objetivo. Ou seja, cada um dos amigos deve procurar o que é bom para o outro. As pessoas se amam umas às outras não pelo que pode resultar do relacionamento, mas pelo que elas são intrinsecamente. Né? Isso tá no livro Ética Nicômaco, é um livro muito antigo, tem edições mais recentes, né? Até um livro que a gente tem aqui em casa, mas eu acabei não pegando aqui para mostrar para vocês. Mas enfim, o que ele traz dentro desse conceito, né? A amizade perfeita e verdadeira tem que ser boa para o seu objetivo, o objetivo da amizade. Então, quando a gente está falando de uma amizade concreta, de uma amizade verdadeira, a gente está falando de duas pessoas que se unem, e ele coloca muito, muito interessante essa forma como ele traz, né? Cada um dos amigos deve procurar o que é bom para o outro.
Então, quando eu sou um verdadeiro amigo, e os verdadeiros amigos que eu procuro para minha vida são pessoas que têm esse foco. Eu focado em tornar o outro melhor e o outro focado em me tornar uma pessoa também melhor, né? Então, a partir desse olhar, a gente começa a fortalecer essa questão da amizade. Então, sai um pouco do raso, a gente vai trazer já já um pouquinho dessa definição de tipos de amizade, né? Mas eu começo a desenvolver esse olhar para que o outro, para que essa pessoa, a minha preocupação como amiga é que o outro esteja bem, independente de qualquer coisa que às vezes pareça, né, que não é muito bom, que não é muito legal. Então, o verdadeiro amigo, ele sempre faz algo para que o outro seja melhor, esteja melhor, né? Assim, é interessante a gente falar sobre isso. Até aqui, que você tiver alguns amigos agora, pode compartilhar essa live agora para você trazer também, né? Esse bem-estar e conhecimento para os seus amigos. Então, É isso aí. trazendo essa reflexão, né? De como são criadas, de que forma que a gente se relaciona, né? Quando a gente traz esse conceito dessa filosofia que diz que a amizade ela é construída, né, nessa base de você ter esse cuidado, essa prioridade do bem-estar do outro, sai um pouco daquilo que a gente vê, né, das best friends, que é para mim. E aí a gente pode falar também na questão dos 3 tipos de amizade. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas muitas relações, elas iniciam-se pelo interesse, né? Então, eu vou ser amigo dessa pessoa porque ela tem alguma coisa para me oferecer, né? Porque tem uma casa na praia, ou porque tem um carro legal, ou porque, né, pode me oferecer um passeio bacana, né? Então, Ser do boteco, né? tem os amigos de copo também, né? Tipo assim, bora tomar uma, tem bastante, né? Mas aí, assim, são objetivos comuns, né? Porque a gente está falando, assim, é de uma construção de uma relação. E que muitas vezes o que é mais comum, né? Se iniciar pelo interesse. Mas essa verdadeira amizade, para se construir, ela deve partir por uma outra motivação. Manda aviãozinho, pessoal. Isso aí Isso manda... aí, Aline. Lembra o pessoal aí de mandar, de compartilhar, de chamar os amigos para assistir com a gente, né? E vamos compartilhando aí, chamando mais gente para essa live. Exatamente. Então vamos lá, partir então da definição dos 3 tipos de amigos, né? Os 3 tipos de amizade. Então, Aristóteles ainda segue dizendo, né? A amizade está relacionada ao amor. E como existem 3 formas de amor, logo existem 3 formas de amizade. Então, eu vou trazer o conceito das 3 formas de amor, porque ele não cita ali, né, nessa fala, mas só para deixar mais compreensível, né? Então, assim, para os gregos existiam 3 formas de amor, né? 3 naturezas do amor. Então, o primeiro é filia, né? Que é o amor fraternal, é o amor de mãe para filho, de irmãos, enfim, é o amor que você tem ali por um próximo, né? E acaba que muitas vezes pelos amigos a gente tem esse amor fraternal, né? Aí existe o amor eros, que é o amor sexual, o amor do desejo, né? Aquela coisa que é atrativa. E o amor ágape, que é o amor incondicional, né? Que é o nosso desejo de amar aí, esse aprendizado que a gente ainda está na escolinha tentando adquirir, né? Escolinha terreno para adquirir esse amor ágape. Mas estamos no caminho, né? Estamos aí nesse processo de amadurecer. Mas o que o Aristóteles traz é que existem 3 formas de amizade, porque cada forma de amizade, dentro dessa definição, ela parte de um desses 3 tipos de amor, né? Então ele coloca lá, alguns amam por causa da utilidade, outros por causa do prazer, mas nesses 2 casos as amizades se dão de maneira acidental e se desfazem facilmente. Então, assim, só exemplificando um pouquinho, né? A gente tem muitos amigos que passam pelas nossas vidas e que a gente tem como amigos verdadeiros, assim, né? Essa proximidade, essa coisa de estar sempre junto. Mas quando a gente olha, assim, tipo, depois de um tempo, tá longe, aconteceu, né? A vida vai dando outros destinos aí e a gente vai perdendo esse vínculo e às vezes a gente não compreende. Nossa, mas o fulano não me liga mais, né? Nossa, mas a gente perdeu o contato. E aí, quando você vai olhar, né, para como foi construída essa amizade, de onde partiu isso, né? Então, assim,
foi em algum momento, às vezes, então assim, por exemplo, amigos de trabalho, né? Colegas que a gente tem proximidade, mas porque trabalha e aí naquele momento você cria o vínculo, às vezes faz jantares, né? Confraterniza, tá? Mas fica nesse raso, né? Nessa amizade então ali, a Na verdade, utilidade. perde-se a utilidade da amizade. É isso que eu ia falar, assim, né? Nós temos muitas fases na nossa vida que a gente tem grupos diferentes, né? Na adolescência, a gente tem aquele grupo de amizade que é aquela coisa louca, assim, as best friends, aquela coisa de uma vestir a roupa da outra, é aquela coisa intensa. E aí a gente vai crescendo, ou vamos, né, se distanciando, a vida toma outros rumos. Muitas de nós, terapeutas, neste processo de autoconhecimento, algumas amizades vão deixando de fazer sentido, né? Então, assim, parece até meio pejorativo falar da questão da utilidade do outro, mas vamos levar isso para um conceito mais aprofundado nesse sentido de a utilidade da relação para aquele momento. Por exemplo, eu tenho grupos de amigos, se eu quiser, para tomar cerveja, tá lá. O povo continua lá do mesmo jeito. Né? Eu que não tenho mais o mesmo interesse de estar naquele grupo. Então, essa utilidade dessa amizade, para mim, hoje não faz sentido. Mas se na hora tiver que fazer sentido, eu sei que vai estar lá aquele grupo. Entende? Então, assim, até ele fala de uma questão depois de uma alimentação dessa amizade, né? Da gente manter esse vínculo. Então, na nossa vida cotidiana, a gente mantém porque a gente sabe que na hora que você precisar, né, se for daquele interesse, daquele grupo, você tem aquelas pessoas, Tá né? bom. E aí, assim, algumas amizades nesses campos de interesses pode ser que você traga para uma intimidade para a sua vida e que vão te levar para outro nível, né? Em questão de crescimento pessoal mesmo, e outras não. Outras Outras não. simplesmente vão deixar de fazer sentido. A frequência Exato. muda, né? E tá tudo bem, é isso mesmo, Ellen. A frequência muda e a gente vai conhecendo outras pessoas na frequência que a gente está no momento, Vai né? Sou passando muito de grata ter fase, essas né? pessoas aqui comigo. E aí, assim, só deixando claro, não tem nada de errado, não se trata assim de, um amigo por utilidade é menos útil do que, né? É menos amigo do que um amigo. São amizades diferentes, são esferas diferentes, né? Mas só para compreender, às vezes, o que realmente torna uma amizade mais sólida do que outras, né? Então, é um amigo, às vezes é até aquele parceiro que você pode contar, se você precisar de alguma ajuda, alguma coisa que você pede, a pessoa está ali disponível. Mas invariavelmente, com o tempo, acaba se distanciando, ou porque, como a Ellen colocou, você saiu da frequência, né? Não tá mais naquele processo que uniu você com aquelas pessoas, ou porque realmente não tinha uma base sólida, não chegou ao nível de compartilhar da sua vida, ou de um ponto bem específico aqui que a gente já vai trazer, né? E aí ele fala, né? Esse tipo de amizade, eles são de motivação egoísta, então buscam interesses próprios. Então eu me uno a essas pessoas a partir de coisas que eu preciso naquele momento. Então eu estou com aquelas pessoas porque, como a Shirley colocou, naquele momento eu estou naquela frequência, isso é conveniente, né? Então acaba dando esse match aí, eu consigo construir uma amizade. Mas é uma amizade nesse nível, né? Mais egoísta, mais do que eu preciso naquele momento. A amizade perfeita capaz de perdurar é aquela dos homens que são bons e afins na virtude, pois esses desejam igualmente o bem concomitantemente. Somente a amizade que é motivada pelo bem é duradoura. É interessante assim, ó, para os gregos, né, esse conceito de virtude, a gente está falando basicamente de três coisas, né? A gente está falando de força, beleza e inteligência. Então, quando ele traz dessa forma, então assim, a amizade perfeita é capaz de perdurar aquelas que unem pessoas em virtudes. Então, assim, é aquele amigo que eu tenho um interesse comum de evoluir, né, em algum aspecto. E aí eles resumem dessa forma, né? Força, beleza, inteligência. Mas então quando a gente está falando assim da amizade verdadeira, a gente está olhando para pessoas que estão no interesse comum comigo, mas no interesse de evoluir nessas virtudes, né? A Lina está colocando aqui, né? Essas amizades não duram, são egoístas, né? Cheguei, boa noite. Isso aí, Alina.
Exatamente. Então, quando a gente está falando de um laço de amizade construído a partir de uma relação egoísta, então eu me aproximei dessas pessoas por algum interesse momentâneo que eu tinha, e às vezes o momentâneo é tipo numa fase da vida, eu precisei estar com essas pessoas, era conveniente, nós contribuíamos um com o outro, né? Não deixa de ser uma troca favorável para os dois. Mas quando a gente está falando de uma amizade duradoura, a gente está falando de pessoas que nos motivam a ser melhores a cada dia. A gente está falando desse impulso para que eu evolua nas virtudes, né? Hoje a gente já tem, teoricamente, uma definição mais ampla de virtudes, né? Existem várias outras, mas assim. Então, até eu trazer aqui como chave, né? Então, eu não, às vezes eu não consigo definir, será que essa pessoa é meu colega, é meu amigo, é um amigo verdadeiro, é um amigo... Então, se façam essa pergunta. Qual é a virtude que esse amigo está me estimulando a desenvolver, né? O que é que eu me torno melhor a partir dessa amizade? Qual é o laço que nos une? E aí, E aí, assim, Sabrina, uma frase que eu usei muito durante o nosso período de divulgação do retiro, né? Deus não une propósito, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, quando você percebe que você automaticamente, até pela questão da frequência, você atrai para a sua vida pessoas que têm o mesmo propósito, que tem essa questão das virtudes. O propósito é muito maior do que só o meu bem-estar, mas para um todo, né? As pessoas que pensam da mesma maneira. Então, assim, há grandes chances disso a gente consolidar uma amizade verdadeira, genuína e profunda. Porque, assim, sai do meu interesse egóico, né? Vai para o interesse do todo. É lindo isso, gente. Vamos falar assim, a construção de um amor lindo. é uma construção de um amor lindo, exatamente. Então, esse tipo de amizade é realmente o que nos torna pessoas melhores, né? O que faz com que a gente contribua mais para o todo, com que a gente tente ser melhor a cada dia, né? A gente vai fazendo essa caminhada a partir de pessoas que nos estimulam, né? E aí é interessante pesquisar sobre esse tema, me fez fazer algumas reflexões, né? Eu tenho amigos assim de longas datas, né? Amigo de 30 anos. E aí eu comecei a olhar para trás, assim, tipo, ó, a gente tem um grupinho ali de duas, três amigas que eram lá do começo. E é muito verdade, assim, as pessoas que ficaram comigo por todo esse tempo que estamos, né, ainda nesse laço de amizade, e assim, não moramos perto todas, né, uma mora longe e tal, mas são pessoas que em algum momento me motivaram a fazer mais, né? Então, assim, desde lá, vou contar um segredo aí para vocês, lá na quinta série, quando eu tinha concurso de oratória, teatro na escola, teatro nas outras escolas. Era aquele grupo de gente louca que topava o desafio, né? Aí eu escrevia as pecinhas, a gente fazia junto e tal. Então, assim, eram pessoas que me motivavam a fazer mais do que era cobrado. E faziam junto comigo, porque elas também queriam fazer mais, né? Então, essa união de propósitos fortalece muito, né? Então, passou o tempo, cada uma tem sua família, seus filhos, uma mora longe pra caramba, mas a gente mantém isso de uma forma muito intensa. A vida vai e volta e a gente está sempre se reencontrando. Porque é uma questão de propósito e uma torce pela outra. Então, aquela coisa de reencontrar uma vez no ano, mas assim, nossa, o que aconteceu na sua vida esse ano? O que você fez? O que está acontecendo? Né? Aí, Então, nesse exemplo que você traz de amizade, a gente também tem as três coisas, né? A questão da virtude por conta do propósito que se tinha, né? De evoluir, de um dar impulso para o outro, de crescer. Tinha a questão do prazer, porque era prazeroso estar com aquelas pessoas e fazer o movimento todo. E tinha a questão da utilidade, né? Era útil. Quando você tem um grupo, geralmente, né? Em grupos, a gente tem, até dentro da nossa equipe mesmo, cada uma traz o seu quê, a sua individualidade, e aquilo é muito importante para o grupo, né? Então, exato. fortalece a amizade, né? E além aí você junta o prazer, a utilidade e a virtude, né? Então, é muito legal. Aí é o casamento perfeito, né? Aí é o amor, assim, a amizade, o amor que nunca morre, né? E acaba que, assim, realmente não tem motivos para desfazer essa amizade, né? Assim, porque quando a coisa é muito egóica, né? É de interesse, com frequência surgem intrigas, né? Concorrências.
né? A Shirley trouxe hoje bem lembrado, né? As amigas que a gente até já falou 2 lives atrás, acho, né? Sobre a questão da amizade, que às vezes você tem um grupo de amigos que o objetivo é concorrer, né? Você faz para copiar, né? Por interesses aleatórios. Então você não consegue fortalecer essa amizade, levar muito longe. Acaba sendo algo, né, que fica nessas 2 primeiras esferas de amizade ali. É uma amizade por interesse, é bom enquanto dura, mas acaba não sendo tão duradoura porque não tem esse propósito. E aí tem uma outra questão importante aqui. Vou só ler o comentário das meninas aqui, porque eu acho interessante pegar num ponto da sinceridade aqui. Ó. A Fátima Souza. Existe amizade sincera que dura anos, 50 anos ou até mais. E tem um propósito verdadeiro. A Rita. Eu tenho amizade de quase 30 anos com a Rose. Rose, minha esposa, gente. Elas são amigas há muito tempo. A Lina também tem amigas de 40 anos, e tanto tempo da escola quanto de rua. E aí, assim, gente, não morre. E ainda tem, sabe, uma coisa interessante? A gente é capaz de aceitar essas pessoas na nossa vida com todos os erros e acertos e as melecas da vida. Uma das minhas amigas, eu falo assim, que são mestras de vida, algumas delas. Eu sempre também tive facilidade de fazer amizade com pessoas mais velhas, porque eu tinha sempre o interesse de crescer, né? Então, pessoas da minha idade, normalmente, não tinha muita cabeça no lugar, na minha época, dos meus 20 e poucos anos. E aí ela sempre falava para mim, assim, a gente conversava, tal, eu falava, amiga, mas eu quero fazer tal coisa. Ela falava assim, vai dar, falava bonitinho, né? Vai dar ruim. Você sabe que você está indo para um caminho que não vai ser bom para você, mas é isso que você quer, vai lá, eu tô aqui para te dar a mão. Vai bater a sua cara no muro e quando você voltar, eu tô aqui. Entendeu? Jess de Lima, uma pessoa que está na minha vida já também há quase 20 anos. Porque tem essa coisa assim, de me aceitar em toda a minha intensidade, com meus erros, meus acertos. Gente, amigo faz meleca, tipo, faz merda. A própria amizade passa por momentos de provação, né? Para ver se você realmente é capaz de aceitar aquela pessoa, de perdoar, né? De conversar e discutir. Tem pessoas que param simplesmente de se falar, né? Ai, fulano falou isso de mim. E vira as costas e, tipo, não se conversa e a coisa não se resolve. Lembrando que quando você não resolve esses conflitos, você cria bloco energético e leva para a vida, e depois isso dá ruim, vai parar no consultório da gente. Vai tudo parar no consultório. Tem isso também, né? Tem, porque, assim, são maneiras de resolver a situação. A amizade, ela é um relacionamento que ela merece todo o respeito, tanto como um relacionamento afetivo único. E, às vezes, até mais profundo do que muitos relacionamentos afetivos. E aí tem uma coisa que é importantíssima dizer também. A gente busca amizades muito de acordo com aquilo que você está vibrando. Então, assim, tem pessoas que têm muita dificuldade de confiar nos outros. Qual é a parte sua que você não está confiando em você? Ah, não, eu tive uma assistida que ela falava, todo mundo mente. Eu falava, você mente? Não, eu não minto. Será que você não está mentindo para você? Como é que você pode afirmar uma coisa generalizada? Nossa, a gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Não é possível que 7 bilhões de pessoas no planeta. Tudo bem que nós não somos santos, né? Nem anjos. Né? Mas a coisa da generalização. Né? Você acaba naturalizando o que está dentro da gente, né? Então, assim, eu acho que tudo é igual o que eu tenho aqui dentro. Exato. Então, assim, eu só tenho amiga invejosa. Será que essa inveja também não está dentro de você? Né? Então, pessoas que têm muita dificuldade de ter laços de amizades por muito tempo, precisa procurar onde é que está errado aqui dentro. Tem alguma coisa que não está muito certa, né? E mesmo essas amigas que a gente tem de muito tempo, por que tem conflito? Porque é um que é o bem do outro. Ainda tem o outro lado, né, Soninha? Da invasão também, que também não é legal. Fala um pouquinho sobre isso. Não, deixa eu só pegar aqui 2 pontos da tua fala aí, né? Essa coisa da amizade que, assim, né? Ah, porque eu só tenho amiga invejosa. Então, vamos começar olhando lá para aquelas definições, né? Das 3 escalas de amor. Então, assim, o que foi que te uniu a essas amigas? Então, às vezes eu busco um grupo de amigas por um interesse. Então, eu quero ser bajulada, eu quero ser a pessoa que é o centro das atenções. Eu tô com uma carência aqui dentro que eu não consigo compreender, que eu não consigo entender. Então, eu busco pessoas
com essa frequência, né? De bajuladora, de pessoas em que eu identifique que sejam inferiores a mim, porque daquele momento eu preciso sentir o meu ego fortalecido a partir disso. E aí eu passo um tempo com essas amigas e daqui a pouco, nossa, mas essas amigas aí são muito invejosas. Quem é que buscou as amigas, né? E qual era o seu interesse no momento em que você se conectou com essas pessoas? Então a gente precisa sempre se fazer essa pergunta. Por que é que eu estou atraindo essas pessoas para minha vida? O Qual que a sua está acontecendo? motivação, né? Qual a O que sua eu estou motivação? vibrando, né? Então é isso, gente. Nada acontece fora que não esteja dentro da gente. Então tem uma parte minha que precisa dessas pessoas. Eu tenho 50% de responsabilidade nesse laço. Se está me trazendo prejuízo, por que é que eu busquei esse prejuízo? Né? O que é que realmente está acontecendo aqui? E aí o outro ponto é a questão do impulso, né, para o desenvolvimento. Porque é exatamente, né? Assim, quando os gregos começaram essa definição lá de amizade, então assim, qual que era a realidade? Os meninos, principalmente, eram meninos normalmente que escreviam, né? A gente tem esses escritos mais antigos normalmente eram feitos por homens, né? Eles eram entregues ao Estado e cresciam sem uma referência de família. Então, cresciam entre eles, né? Se desenvolvendo ali. E aí, quando ele traz essa coisa de que o amigo é alguém que te faz se desenvolver, né? Ampliar as suas virtudes, muitas vezes esses meninos eram colocados para lutarem entre si. E eles lutavam verdadeiramente, ainda que muito amigos fossem. Mas sempre na mentalidade de que eu preciso derrotá-lo, porque se eu for ao limite do meu esforço, ele também vai ao limite do esforço dele. Nós dois vamos sair mais fortes dessa luta, né? E da mesma forma na nossa vida com os nossos amigos, às vezes a gente precisa ir no limite do nosso esforço para a luta, para que eu saia melhor dessa situação, né? Então, o amigo, ele, em geral, né, essa amizade verdadeira, essa amizade unidas por um amor verdadeiro, não é esse amigo que passa a mão na tua cabeça e diz, queridinha, tá tudo bem. É o amigo que fala assim, ó, você vai quebrar a cara, vai lá, bate a cara no muro, se precisar de apoio, eu ainda tô aqui, mas é isso que vai acontecer, né? Então, assim, impulsiona, manda pra vida, se precisar brigar, briga, se precisar, né, disputar, disputa. A gente tem uma situação, até trazer um exemplo aqui de casa, né? Meu marido tem alguns amigos aí da época do seminário, e a gente teve uma situação específica que ele precisou dizer um não pro amigo dele. E foi um não doído, assim, tipo, até eu na época falei, nossa, amor, mas, né, tipo, por que você fez isso e tal? Eu falei, não, amor, ele precisava desse não nesse momento na vida dele. Se eu desse um sim, como todas as outras pessoas estão dando sim pra ele até hoje, ele vai continuar com o mesmo comportamento infantil que ele teve até hoje. Então, assim, às vezes ser amigo é você dizer um não pro seu amigo por uma coisa que você fala assim, ah, não, mas estava no meu alcance, eu podia fazer, não ia me trazer prejuízo. Mas Mas, naquele momento, o seu amigo precisava ouvir um não para se colocar no lugar, para amadurecer, para aprender algo com aquilo, né? Então, o verdadeiro amigo, às vezes, faz esse papel, né? Que nos coloca aí, né, como vilões, né? Ah, a pessoa má, né? Me trouxe prejuízos aí, dificuldades, mas é o que me põe no movimento de crescer, né? É o que me faz como, olhar para coisas que eu não estou enxergando. como toda relação também precisa de limite, né? O não, às vezes, é o limite. Né? Exatamente. Aqui, Robertinha colocou, ficamos anos sem ver e quando encontramos parece que foi ontem, né? As duas Fátimas, que são amigas há 50 anos, vamos contar que as duas têm amigas, são amigas de longa data e estão juntas aí nessa jornada de autodesenvolvimento. As duas, né? Sempre uma convidando a outra e as duas fazendo os movimentos. A Jéssica colocou aqui para nós: o bom das amizades de longa data é que tem tantas histórias boas para contar, né, amiga? Colocando, marcando aqui a Érica, legal. Mais de 30 anos. Exatamente, gente. É muita história bacana para contar, é muita história triste para contar, é muita, muita miséria compartilhada muitas vezes, né? Mas foram movimentos e processos que fizeram a gente amadurecer. As duas Fátimas, além de ser amigas há 50 anos, têm nome igual, as duas, né? As coincidências da vida. Então, a A Lina tem amizade uma única amiga. eleva a alma, né? Quando a gente traz esse conceito assim, a amizade eleva a alma, trazendo assim para a nossa realidade, né? Quem está nessa busca de evolução espiritual sempre vai fazer essa seleção. Querendo ou não, você acaba fazendo essa seleção.
você deixa de frequentar alguns lugares, você deixa algumas amizades para trás. Nem todo mundo vai estar na mesma caminhada que você. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Como até a Roberto falou assim, às vezes você encontra, parece que foi ontem. Sim, né? Dependendo do estado que você estiver, sim. Algumas amizades eu confesso para vocês que eu não consigo sentir a mesma emoção. Parece que perdeu completamente o sentido. Né? Então, tudo Às vezes por muda a nossa. frequência, né? O que conectava já não está conectando mais. E aí vão chegando pessoas novas que, assim, é por um ponto em comum, cara. E aí a coisa fica tão. A gente sente uma pela outra, a gente, né, tá junto. Esse processo todo que aconteceu com a Ellen, a gente tá vivendo junto, a gente, né, é uma ligação muito bonita, porque a gente está no propósito, né, a gente está sempre uma pelo bem da outra, né, nessa harmonia, tentando trazer sempre o bem-estar uma da outra, cuidando, né, porque assim, além da nossa vida, a gente tem um projeto em comum. Então, assim, o desenvolvimento das nossas virtudes vão além, né, não é só individual, a Não evolução é não é só só por nossa, nós, né? não é só, é por vocês também, gente. Por É vocês isso também. aí. Continuar trazendo conteúdo cada vez mais relevante, né? Contribuindo, tendo mais pessoas perto da gente que ajudem outras pessoas, que façam esse movimento, que vão para a vida, né? Então, a gente está unida aí nesse propósito, né? Pois é. E aí eu vou trazer para vocês assim um pouquinho, né, de literatura infantil, que não é tão infantil assim. Algumas pessoas conhecem aí a história do Pequeno Príncipe, e, cara, é um livro completamente filosófico. Quando a gente fala um pouco da filosofia, gente, é no sentido de da gente ver o quanto que o estudo da sociedade é importante para o nosso crescimento pessoal. Né? Então, quando a gente fala desses estudos filosóficos, a gente falou hoje de Aristóteles, que é um cara antes de Cristo, então que já havia reflexões antes disso, né? Jesus veio nos ensinar a questão da pureza do amor, né? Então a gente está trazendo esse conceito de amizade nessa linha, né? Esse amor ao próximo como a nós mesmos. Então, mais uma vez, a gente percebe que assim, a gente só fortalece qualquer relação de amor, e a amizade é um amor que nunca morre, quando estamos bem conosco mesmo. Trazendo um pouquinho do Pequeno Príncipe, eu trouxe assim só 6 ensinamentos, né? 6 mensagens que esse livro traz para a gente, né? De reflexão. E uma das coisas, assim, para quem raramente não se conhece a história do Pequeno Príncipe, mas é o príncipezinho que vive lá no planetinha dele, só ele e a rosa dele, e ele sai para desbravar o mundo, né? Para conhecer outras pessoas, para conhecer outros mundos. E é justamente nesse movimento que ele traz para a gente a ideia de que nós precisamos de amigos. Nós precisamos de ter outras pessoas, né? A gente vive em sociedade. Então, tipo assim, não dá, não tem como, né, a gente escapar dessa questão social, né, de ter grupos, de ter pessoas. Mesmo que inicialmente seja pela utilidade, mesmo que inicialmente seja pelo prazer, né? Até porque nós encontramos propósito de vida com uma certa idade, com uma certa maturidade. Então, às vezes, as amizades verdadeiras, elas são compostas, né, e fortalecidas mais já na maturidade, né, na fase adulta da nossa vida. Então, assim, então ele já traz essa ideia de que realmente nós precisamos de outras pessoas, né? Eu achei linda a frase que ele coloca, né? Pergunto-me se as estrelas se iluminam com a finalidade de que um dia cada um possa encontrar a sua. Então, assim, de certa forma, a gente sempre está buscando ou uma alma gêmea ou uma amiga. A gente tem eu acho que tem um filme que fala assim, você é minha pessoa, né? Então, eu tenho amigas que falam isso também, né? Você é minha pessoa. Então, assim, além de você ter a sua pessoa, seu amor, tá tudo bem, é a sua pessoa também, mas você tem uma pessoa para você contar, né? Tá ali com você para tudo. E despretensiosamente, né? Como eu falo, mesmo que ela comece por um interesse, mas conforme a gente vai vivenciando situações e que nos momentos mais difíceis da vida você tem a pessoa ali para te dar a mão, que seja para jogar na sua cara umas coisas para você aprender, para esfregar um pouquinho, né? Tá um A gente empurrãozinho. aprende, e a gente está junto. Então, uma das lições, né, do livro do Pequeno Príncipe, ele traz essa mensagem. Nós precisamos, sim, de pessoas, nós precisamos de amigos. Outra questão que ele traz é que os laços podem ser fortalecidos. Tem uma passagem que ele fala em relação que pessoas constroem pontes ou muros, né? Então, o que você está construindo para a sua vida? Né? Quando você traz essa maneira egóica de ver o mundo, que você vai buscar pessoas somente para realizar os seus interesses, né? Então,
você está construindo um muro. Você vai ter aquele grupo de pessoas, aquelas pessoas momentaneamente para satisfazer um prazer que daqui a pouco não vai fazer sentido. Né? E aí assim, você não constrói uma relação de amizade. Quando você constrói uma ponte, quando nós temos a ponte serve para ir e vir, né? Ter essa relação de troca. Quando você constrói Exato. pontes, você consegue trazer essa amizade genuína. A Rita tá na minha vida assim. Construir ponte. A Rita é uma pessoa que ela constrói pontes, né? Através delas nós fizemos muitas amizades e as nossas amizades foram conhecendo outras amizades, sabe assim, o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Hoje, dentro do nosso círculo de amizades, eu, a Rita, a Rosa, a gente tem amigos que viajam juntos, mas que assim, conheceram através de mim, através da Rita, e fizeram outra rede, né? Outra Então, rede, né? nós somos pontes também. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Que de repente pode ser que não sirva para você, mas um amigo seu se afiniza com aquele outro amigo seu, né? Então, servimos para isso também. E fortalecer esses Sim. laços, que é sempre assim, né? A amizade é uma plantinha, que você tem que regar ali, né? Todo dia, dar aquela atençãozinha, conversa, né? Outra coisa que eu achei fantástica nos ensinamentos do Pequeno Príncipe é que conhecemos cada amigo de um único modo. Soninha, eu vou te fazer uma pergunta agora que Giovana Martins entrou. A Tô Giovana vendo Martins que eu já conheço, chegando. a Giovana Martins que eu conheço, eu tenho uma visão. E para mim ela vai ser única. É a mesma visão que você tem? Talvez sim, em alguns aspectos, talvez não, né? Exatamente esse o ponto. Alguns aspectos sim, mas a E maioria dos outros sim. aspectos não. A gente se conheceu em contextos diferentes, a gente viveu histórias diferentes, ainda que seja a mesma pessoa, cada um tem uma Sim, visão e algo que une a essa pessoa, né? E, exatamente. Então, e aí, assim, né? esse conceito, essa amizade, esse formato, a sua relação com esta pessoa é única. 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 A Helenzinha também conheceu Ritinha, Rita também ama a Ellen de paixão. Então a gente vai construindo essas pontes, né? Então as pessoas com que a gente conhece, sabe aquela coisa assim, do povo falar Ó, assim, não daqui a adianta eu pouco ela e falar, Rita estão viajando sem você, tá? então, não duvido não. Então aquela coisa assim, gente, não tem como, né? Aquela coisa assim, conheci você hoje porque fulano falou bem de você. Qualquer coisa que outras pessoas falarem a meu respeito, você só vai saber quando você conviver comigo. E de repente o que eu serei para você é diferente do que eu sou para o outro. Que é diferente. Não é uma questão de falsidade ou máscara, não é isso. Né? Mas é que cada ser humano que a gente encontra, a gente tem um pedacinho que vai se afinizar de maneiras diferentes. Lemos os outros com os olhos, isso mesmo, João. Com as experiências, com as Experiências, alegrias e alegrias com e as dores, dores né? também, né? Porque às vezes a gente se aproxima com as pessoas também em um processo de dor muito profundo. Então, Exato. fala, Sonia. Não, eu ia só puxar o gancho da dor aí, aquele exemplo que você trouxe antes, né? Da pessoa que traz pra ti ali que, todo mundo mente, todos os meus amigos mentem pra mim. Quantas dores, né, de mentiras essa pessoa passou na vida para construir essa imagem, né? De não confiar, de não se permitir. E aí, claro, qualquer amizade vai iniciar com esse filtro, né? De será que é verdade? Será que não é? É, então tem isso, tem bastante disso. Então, cada ser é único, então, assim, cada amigo seu, só você conhece da maneira que você conhece. Né? Não adianta Exato. você ouvir o que o outro diz, é só você conhecendo e no seu sentir a sua relação vai ser construída de determinada forma, de acordo com o que vocês construírem juntos. Outra mensagem do Pequeno Príncipe: as amizades são missões conjuntas. Né? A gente já falou bastante sobre isso. Só que ainda tem um detalhe: a gente só vai descobrir que nós temos missão em conjunto no decorrer do tempo com esta amizade. Né? Então, assim, como a gente está falando, por algum momento, quando você conhece alguém, você está se relacionando, vocês têm projetos em comum, então a coisa vai fluindo. Mas isso só com muito processo de construção, sabe a música da Zélia? Né? Tijolinho por tijolinho, colocando cada Cuidando detalhezinho, bem da base, né? Dos alicerces. para a gente perceber se essa amizade será duradoura. Né? Então, a amizade, ela também é missão conjunta. Então, missão também, ela exige planejamento, tempo e construção. Aí ele coloca também, tem uma frase que é muito bonita, que eu acabei deixando algumas anotações na escola,
Mas, enfim, o sentido dela é o seguinte: o Pequeno Príncipe traz quando alguém fala da rosa para ele, né? Tipo assim, você ainda ama aquela rosa pelo fato dela ter te machucado, uma coisa assim. E quantas provas nós passamos num relacionamento de amizade, né? Quantas vezes nós somos colocados à prova, né? Até como você colocou agora, da situação do seu marido, né? Com um amigo, né? Por mais assim que foi dolorido para ele, Tom, talvez foi dolorido para o amigo, né? Mas se essa Sim, não, com amizade certeza, é né? verdadeira e ela é genuína, né? Será só uma etapa que a gente vai passar junto, né? Às vezes, quando a gente discorda, gente, briga política é uma coisa de louco, né? Acontece. Então, assim, tem coisas que às vezes você chateia por ter pontos de vista diferentes, né? Tem situações que vão acontecer, né? Mas como que você vai agir após esse desentendimento, né? Então, as amizades são colocadas à prova. Então, tudo vai depender da maneira com que você lida com ela posteriormente. Assim como qualquer relacionamento, né? E aí também tem uma outra questão que o Pequeno Príncipe traz, que é quando o amigo se vai, né? Quando o amigo se vai, ou até, né, na nossa vida, quando o amigo vai embora, ou quando deixa, né, esse plano físico, e quando você não vai ter mais aquele contato com aquela pessoa por um longo período, então a gente começa a pensar nos valores que tinha aquela pessoa pra gente. Então, quanto maior o valor daquela pessoa, né, mais você vai sentir essa falta. Às vezes a gente está no meio do movimento ali e tal, então você não sente, vai embora, vai, sei lá, para os Estados Unidos, vai para não sei para onde. Né? Tipo assim, vou perder o contato. E aí, nesse distanciamento, que você passa a valorizar mais ainda aquela amizade. Né? Lógico que hoje, assim, quando está em outro país, está fácil, né, Gel? A gente consegue se falar, a gente, né, você tem chamada de vídeo, a gente mantém o laço, né? Mas quando é uma coisa mais distante, né, mais fácil. né, saindo de um plano para um plano Mas é legal superior. porque, assim, dentro dessa perspectiva de amizade verdadeira que a gente está trazendo, o amigo solta, né? Então, nunca vai ser aquele amigo que vai fazer chantagem para você não ir porque vai ficar longe. Começou isso aí, tem interesse, são outras coisas que estão unindo essa amizade. Porque o verdadeiro amigo, ele torce pela sua experiência, ainda que seja uma experiência que ele acredita que não vai dar certo, mas é você que precisa viver essa experiência, né? Então, ainda que seja dolorido ficar longe, né? Não ter a convivência, não poder, né, ter essa proximidade, mas quando é em prol do outro, né? Para que ele viva uma experiência, para que ele amadureça, para que ele aprenda, para que ele tente algo diferente, o amigo sempre está na torcida, né? Empurrando da forma como puder ali para dar tudo certo. Exatamente, gente. Então, assim, as mensagens do Pequeno Príncipe, e tem muita coisa, né? Como eu falo assim, é um livro de literatura infantil, mas é um livro totalmente filosófico. Então, você pensa muita coisa. E a frase mais famosa, né? Aquela que você é responsável por aquilo que cativa. Né? Então, se você cativa essa amizade, se você constrói, se você se relaciona com alguém e você tem esse sentimento, né? Aí a gente vai misturar. Amizade é sentimento, amizade é emoção, amizade é entrega, né? Amizade é querer o bem do outro. Então, tem essa coisa. Você é responsável por isso, por esta relação. Então, mesmo que assim, se neste momento você tem uma amizade, está meio abalada, que aconteceu alguma coisa, veja qual é o valor que tem isso para você. Né? Veja se essa amizade é uma amizade somente por interesse, se é somente por prazer, ou se vocês têm propósito juntos, ou se pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Né? Então, que ponto que está o valor, né, dessa amizade, dessa pessoa na sua vida? Né? Eu li uma coisa também que eu achei fantástica. Pessoas vêm e vão, mas todas que vêm não são em vão. Não são em vão. Então, se alguma pessoa passou pela sua vida, tem um propósito, né? Mesmo que de repente não seja para ficarem juntos ou para manter, né, uma relação, mas tem um propósito disso. Trouxe Então, algum aprendizado, alguma coisa que precisava ser vista, ser compreendida, né? Sempre tem algo por trás desse movimento, né? então. E aí, É assim, isso. juntem se comemorem, né? Porque a amizade também é isso, é para trazer alegria para a vida, né? Então, hoje nossa maior alegria, né, Soninho? Eu acho que no dia de hoje foi conversar com a Ellen, estar com ela numa chamada de vídeo, ver a carinha dela, ver que ela está bem. Então, é uma coisa que alegra o coração. Então, assim, um sentimento genuíno e verdadeiro.
Né? Então, você Já vê mudou que a a pessoa frequência do dia, assim, já deu uma animadinha a mais, né, Shirley? estava super animada, gente. Eu, assim, eu falo que eu sou do sol, né? Aqui em Tapecerica da Serra está um tempo de chuva e nublado. Mas trouxe uma alegria para o meu dia e, assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito bom. Comentários? Tô lendo aqui a Ellen dizendo tão lindas. Ah, você também é linda. Paulo Pascoal colocou Alice no Piac, não sei, não entendi aqui o comentário. E antes, mais cedo, a já tinha falado, né, dos olhos. Acho que lemos os comentários todos aqui, não passou nada para trás. Então, assim, a nossa contribuição é assim, avalie as suas amizades, valorizem as pessoas que estão na sua vida, né? Perceba onde é que está também a sua frequência, né? Você está com o coraçãozinho no lugar certo, né? Você foi atrás das pessoas pelo motivo certo. Como eu fui atrás de Giovana Martins, ela perguntava o que você está fazendo aqui, eu falo, então, é pelo propósito, é por você. Hoje é muito mais, assim, a coisa muito mais fortalecida, porque junta as duas coisas, né? Estar junto com elas me dá prazer, a gente tem um propósito junto, a gente tem interesses de trabalhar para o todo junto. Então, a nossa amizade é tão recente e a gente sabe que isso é uma construção para a vida. Né? É muito isso. Eu sinto dessa forma. A Linda colocou ali, ó, essas pessoas que entram e não ficam são para acordar nossas sombras. Às vezes sim, Também. Linda. Aquilo que nós colocamos antes, por que é que eu tô me unindo a essas pessoas? O que que eu preciso olhar que eu ainda não compreendi, né? Talvez a pessoa só esteja comigo nesse momento para que eu olhe para isso, para que eu aprenda com isso, né? Pois A é. Glaucia Gente, chegando agora, boa noite. e é incrível, por exemplo, né? A Soninha também passou por cargos públicos. Quem está em cargo de liderança, muitas pessoas se aproximam da gente. Né? Então, e a gente sabe que algumas são por interesse, outras não. Eu tenho boas relações de amizade dentro do meu trabalho. E lá dentro do meu trabalho eu sou a diretora. Fora dali, eu vou comer uma pizza, eu vou no mercado com uma delas, entendeu? Somos amigas, não tem essa hierarquia fora do trabalho, né? Lá dentro é uma situação, fora é outra. Ainda tem aquelas pessoas que se aproximam e aí a gente percebe uma frequência diferente, aquela coisa da bajulação que a Soninha colocou. E eu sempre tenho uma mentalização que eu entro na escola e falo assim, o que não for do bem, não fique do meu lado. E muitas vezes pessoas vêm e vão, Lina, justamente ali, porque era só para ali para dar uma acordada numa sombra que estava ali escondida, e que você consegue olhar já e, tipo, vai embora. Né? Então, tudo é tratamento, gente. Se a gente começar a olhar a vida como tudo é aprendizado, todas as pessoas que passam, que entram, que saem, que chegam, tudo tem um propósito. A gente sabe disso. Exato. Não, é interessante você colocar essa coisa da hierarquia, porque assim, dentro de uma amizade não é possível existir hierarquia. Os dois se colocam como iguais para evoluir juntos, né? Então, nesse exemplo do trabalho mesmo. Então, enquanto profissionais trabalhando, elas não são amigas, né? Estão ali como chefe, passa ordens, que, enfim, né? O propósito é de evolução dentro do trabalho. Agora, isso não impede que fora desse ambiente de trabalho elas tenham uma outra relação de amizade verdadeira. Mas aí, nesse momento, se colocando como iguais, né? Então, ninguém manda na relação. É uma troca, é uma partilha, né? E as duas crescem juntas. Né? A Lina colocou, pelo menos as minhas sombras pulam rapidinho, né? Quando chega. A Jéssica agradecendo aqui a Ellen por tê-la colocado, convidado aqui para o grupo. É Que isso bom. aí, Jéssica. Seja sempre bem-vinda aqui conosco, né? Ellen colocando que sempre tem assuntos interessantes. A Lina comentando, isso é muito chato, essa coisa de badulação. A Rita também agradecendo você, Shirley, por colocar você aqui, por conhecer pessoas lindas, amigas, adoro estar com vocês. Show! Rita, a gente também curte muito tua presença, está sempre aqui junto com a gente, comentando, interagindo nas lives, isso é muito bom. A Fátima, tive um amigo que nunca mais vi e desejo tanto reencontrar, ele trouxe minha voz de volta. Pagou a cirurgia que eu precisei fazer e não tinha recurso. Ele arrecadou o valor para mim e nunca mais o vi. Às vezes são pessoas que ainda que o tempo distancie, né, o tempo, o espaço, né, mas são tão significativas, tão importantes que essa amizade perdura, né, ainda que não seja fisicamente próximos, mas esse amor, essa
troca energética, né, ela vai acontecer, independente da presença física. É isso aí. Eu vou trazer aqui só para a gente fechar um provérbio que eu achei que faz muito sentido nesse contexto, até trazendo aí a situação da Ellen, né? O amigo ama em todos os momentos, mas é um irmão na adversidade. Então, o verdadeiro amigo é exatamente isso. Então, quando eu tenho, pode ser aquele amigo que dá bronca, mas a hora que eu realmente precisar de um colo, que eu precisar de um apoio, que eu precisar de uma corrente de oração, vai estar ali organizando, movimentando, mobilizando e participando, né? Então, acho que a gente fica aí com essa definição para fechar, né? Então, o verdadeiro amigo é um irmão na diversidade, né? Que sejamos cada vez mais irmãs, né? Em todos os momentos, não só de adversidade, mas irmãs em crescimento, né? Irmãs nesse movimento, e que a gente traga ainda mais gente para esse grupo, mais amigos, né? Para fazer parte com a gente, para que esse movimento cresça cada vez mais de uma forma linda, como tem acontecido. Muito bem. Glaucio Terapia em colocando que ação é temos isso, isso. gente. Terapia em ação é isso. Terapia em ação é isso, gente. Construção de amizades sólidas, duradouras e com propósito. Né? É isso aí. Gente, Então, obrigada vamos por só fazer aí, compartilhar. lembrando o devocional, amanhã, 6h59, todos os dias, né? Estamos Com as presentes meninas. lá Porém, com as Giovana meninas. Martins está entrando às 6h30 para fazer uma meditação antes, né? Então, 6h30 da manhã, quem puder, já acompanha o devocional com as alunas do Roma a partir das 6h59. Isso Então, aí. gente, Gente, beijo. beijos a todas e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.